tudo bem com você? Essa semana eu resolvi te ensinar uma receita bem simples, que embora as pessoas achem sofisticada por ser francesa, não é. Uma quiche. Já fez? Quer aprender? Então lápis e papel na mão. Eu vou te apresentar os ingredientes, mas aqui na descrição do vídeo você vai encontrar a quantidade. A base é bem simples, nós vamos precisar de farinha de trigo, onde você pode optar também por farinha integral. Manteiga gelada e em cubinhos. É importante estar gelada porque a gente precisa fazer uma farofinha com a ponta dos dedos. Se tiver quente, mole ou em temperatura ambiente, vai ficar com uma textura que não é tão ideal para o que a gente precisa. Vamos precisar também de sal e, se porventura não der ponto na massa, um pouquinho de água. Para fazer a liga de todos esses ingredientes, eu estou utilizando um ovo caipira orgânico da marca Label Rouge. Sabe aquela gema bem vermelhinha e clara consistente? Então, é disso que a gente precisa para essa receita. E a Label Rouge trabalha com ovos orgânicos e caipiras, ou seja, livre de transgênicos e agrotóxicos. E olha, para a gente saber se o ovo está bem fresquinho, basta a gente quebrar e analisar se a gema ficar no centro. Bom, para o recheio, ou melhor dizendo, cobertura, nós vamos precisar de ovos, também caipiras orgânicos Label Rouge, creme de leite, leite integral ou desnatado, sal, pimenta do reino, azeite, um toquinho de noz moscada que super combina com ovo, e daí eu vou te ensinar uma cobertura com gorgonzola, pera caramelada e cebola caramelada. Mas se você quiser variar, você pode manter a base e manter essa estrutura de creme. Tá pronto? Então vamos lá! Quiche de gorgonzola, pera e cebola caramelada. Então eu vou começar pela massa. Vou colocar a farinha de trigo em uma tigela. Vou misturar o sal. Vou utilizar um garfo, mas pode ser também com a ponta dos dedos. Essa receita, na cozinha profissional, chama-se pâte brisée. E ela serve na base de qualquer outra receita. Pode ser uma empada ou uma torta com cobertura também. Agora, eu vou introduzir a manteiga. E nós vamos envolver toda a manteiga na farinha. Nós não vamos sovar essa massa. Diferente do pão, aqui nós só precisamos misturar. E é interessante que fique alguns pedacinhos da manteiga, porque é isso que vai trazer a crocância. Então eu vou começar com o garfo, que facilita, e depois vou com a ponta dos dedos. Você pode também fazer no processador, é mais rápido. Então aqui eu vou desfazendo a manteiga. E quando a gente tiver uma areinha grossa, nós vamos adicionar o ovo. Então agora nós temos essa espécie de areia, alguns pedaços de manteiga aqui, pode manter, não precisa desfazer todos. E agora eu vou bater ligeiramente o ovo. E vou adicionar aqui na receita. Vou misturar até dar liga. Se porventura a gente perceber que há necessidade de mais umidade para a massa se juntar, nós vamos adicionando água aos poucos. Isso vai depender da sua farinha, da manteiga, do calor da sua mão, do clima, entre outras características que a gente sempre vai ter que ir dosando conforme a necessidade. Então agora aqui, eu vou começar a apertar para a massa se formar, mas eu não vou sovar, só misturar e apertar. Tá vendo como ela já está se formando? Tem um pouquinho de farinha aqui na tigela, então água. Ó, perceba que aqui eu tenho liga, mas eu ainda tenho um pouco de massa que não se prendeu. Então, um pouquinho mais de água. E eu vou mexendo até a massa se formar. Agora tudo se juntou, ó. É esse o ponto que a gente precisa. Eu tenho aqui alguns pedacinhos de manteiga, essa é a ideia. Só que eu não vou abrir a massa nesse momento. Eu vou deixar ela descansando pelo menos 15 minutos na geladeira, porque facilita na hora de abrir. Então eu vou colocar num plástico.
e vou manter na geladeira. Enquanto isso, nós vamos preparar o recheio. Então agora eu vou começar pela cebola. Nós vamos caramelizá-la. Então eu vou utilizar um pouquinho de azeite, adicionar a cebola, temperar com um pouquinho de sal e pimenta e vou deixá-la refogando até murchar bem. E esse é o ponto que a gente precisa, bem caramelada. É importante a gente secar bem a cebola, porque a gente está fazendo com que toda a água dela evapore. Se a gente não frita bem, na hora de montar a quiche, ela vai ficar um pouco aguada. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento da cebola, só que com a pera. Eu tenho aqui a pera já cortada, eu mantive a casca, só retirei a semente, e nessa água eu coloquei algumas gotinhas de vinagre e limão, e essa é uma dica bem legal para você manter a pera ainda clarinha, sem escurecer. No meu caso, como eu já havia cortado, eu fiz esse procedimento, mas não há necessidade caso você corte e já refogue. Então eu vou escorrer essa água. Vou adicionar um pouquinho de azeite. A pera. E para ajudar a caramelizar e ficar ainda mais saborosa, um pouquinho de açúcar. Aí eu vou ligar o fogo e vou deixar todos esses ingredientes caramelizarem. E esse é o ponto que a gente precisa. A ideia dessa caramelização é fazer com que o sabor da pera se intensifique e a gente também tire o máximo de umidade, fazendo com que o nosso recheio fique mais sequinho. Agora vamos voltar à massa. Já descansou na geladeira, perceba que ela está mais firminha, e nós vamos abrir. Eu vou utilizar uma assadeira de fundo removível, ela tem 28 centímetros de diâmetro e 3 centímetros de altura. Você pode fazer numa menor, mas ela tem que ser um pouco mais alta. E a ideia é a gente passar essa massa para cá. Como nós temos bastante manteiga, não há necessidade de você untar a assadeira. Vou ensinar uma dica bem legal para você. Na hora de abrir esse tipo de massa, quer seja receita doce ou salgada, utilize um plástico embaixo da bancada e em cima. E agora você vai passando o rolo e a massa vai se abrindo. Desta forma você não precisa colocar farinha, mudando a estrutura da receita, e não vai grudar no rolo. Nós vamos abrir aqui no diâmetro que caiba o fundo e a lateral da assadeira. Aí ó, consegui fazer com que a extensão aqui da massa pegue a base e a lateral. Então agora nós vamos tirar o plástico, olha que facilidade, e vamos passar essa massa para a assadeira. Então eu vou arrumar aqui no meu braço e vou passar para cá. Não tem problema se rachar, essa massa é super moldável. Então aqui ó, eu vou arrumando na lateral. Aperte bem na base, principalmente nessa junção entre a base e a lateral. Se porventura algum lado ficar um pouco mais fino, é só você arrumar com um pouco mais de massa. É normal sobrar um pouquinho, tá? Você pode reservar, congelar para fazer uma próxima receita e aumentar. Ou você pode pegar essa lateral aqui que eu vou retirar e colocar aqui no fundo. Agora, simplesmente, eu vou passar o rolo e automaticamente ele vai cortar esse excesso de massa. Tá vendo como é fácil? Que técnica simples. Agora eu vou retirar o saco, pegar todo esse resquício de massa. Poderia moldar aqui um pouco mais, mas eu vou guardar. Ou fazer uma quiche menor, também funciona. Guarde na geladeira por 3 dias ou no freezer por 3 meses. E agora, o que acontece?
Nossa massa ainda não está pronta para receber o recheio ou a cobertura, porque é bem líquido. Então nós precisamos pré-assar essa massa antes de entrar com a cobertura. De que forma a gente vai conseguir fazer isso sem fazer com que essa massa desça? Um segredo bem simples. Nós vamos precisar de papel manteiga ou papel alumínio, colocar aqui dentro da massa. Esse aqui já tem um diâmetro um pouco maior para pegar a base lateral. E eu vou colocar um peso. Existem bolinhas de cerâmica própria para isso, mas você pode fazer com arroz ou feijão que dá certo também. Esse peso vai fazer com que a massa não suba na parte da base, né, embaixo, nem desça na lateral. Então vou espalhar e vou pré-assar a massa da quiche. Aproximadamente 15, 18 minutos até ela pegar forma. Forno 180 graus pré-aquecido. Então agora, enquanto a massa pré-assa, nós vamos preparar o recheio ou a cobertura. Essa receita que eu vou te ensinar é base para qualquer quiche. Ovos, creme de leite, leite, sal, pimenta do reino e noz moscada, que é opcional. Então aqui eu tenho os ovos inteiros. Olha que gema vermelhinha, o label rouge, caipira e orgânico. Vai fazer com que a nossa quiche fique bem estruturada e cremosa. Não tem aquele cheiro forte de ovo, sabe? Então aqui, ó, bati os ovos. Vou entrar já com um pouquinho de sal, bem pouquinho, porque como essa quiche é de gorgonzola, tem um sabor bem salgado, né? Que é normal, característico do queijo. Nós vamos cobrir também com um pouco de parmesão, então o ideal é a gente não salgar muito. Assim que você perceber que o ovo está bem misturado, nós não precisamos criar ar, tá? É só misturar mesmo. Aí a gente já entra com o creme de leite. O leite. E agora eu vou temperar com pimenta do reino, é opcional. E a noz moscada ralada na hora. Toda vez que você utilizar a noz moscada, opte pela in natura, sem seu pó. Quando você rala essa fresca, o aroma e o sabor são incomparáveis. Mexer mais um pouco e aqui já vai estar pronto para a gente colocar na massa. Então, recheio pronto, massa pré-assada, os outros ingredientes já estão separados. Agora é o momento da gente cobrir a massa. Vou retirar aqui o papel manteiga com arroz. Massa então pré-assada. É o momento de adicionarmos a cebola. É mais fácil colocarmos embaixo, porque como ela está bem sequinha, a gente consegue alisar no fundo. Então toda a quiche vai ter cebola. Se a gente colocar primeiro o recheio líquido e depois esse ingrediente que já está refogado, a gente não consegue espalhar em toda a base. Eu coloquei uma assadeira embaixo, como vocês estão vendo, porque facilita na hora de colocar e tirar do forno. Pode ser uma retangular, circular, tanto faz. O importante é que a assadeira seja maior que a assadeira da quiche. Então agora eu vou adicionar metade do gorgonzola. Se você não quiser fazer com gorgonzola, escolha outro queijo. Emmental, gruyère, ou até mesmo parmesão, mussarela, queijo prato, queijo Minas. Eu gosto do gorgonzola porque em conjunto com a pera, que é docinha, dá um sabor bem interessante. Essa mistura do doce com o salgado. Vou espalhar aqui uma parte da pera. Olha que lindo que fica. Agora eu venho com o líquido. Vai preenchendo aqui toda a assadeira. Agora eu vou adicionar o restante do gorgonzola. Por isso que a gente não deve colocar muito sal nos ovos. Pera. Aí algumas vão ficar
aparente assim na superfície, vai ficar lindo. Você pode fazer o recheio que você quiser, pode ser presunto, queijo, tomatinho. Mas eu quis trazer uma receita diferente para a gente sair do convencional Lorraine, que é bacon com queijo. Mas lembre-se que a pâte brisée, que é essa massa que fizemos aqui na base, e também aquele recheio dos ovos, eles são base para qualquer ingrediente que você quiser agregar. Parmesão, ralado por cima, é opcional, mas eu gosto de finalizar a quiche com parmesão, porque como é uma torta sem cobertura de massa, né? A própria cobertura aqui são os ovos e o ingrediente que a gente vai adicionando. Como a gente não tem no tampão, eu gosto de colocar um queijo para poder criar aquela crosta crocante e dourada bem bonita. Um pouquinho mais de noz moscada. Se você, assim como eu, ama pimenta, um pouquinho mais na cobertura. Sempre moída na hora, porque tem um aroma e sabor mais fresco. Agora eu vou levar a nossa quiche para assar no mesmo forno, 180 graus. E aqui vai dar aproximadamente 40 a 45 minutos, até você perceber que ela vai estufar e ficar bem douradinha. Já vou mostrar o resultado para você. E olha como a nossa quiche ficou. Eu esperei 30 minutos depois que saiu do forno para poder desenformar sem ter problema de quebra. E agora eu vou passar para um prato. Para ajudar a retirar aqui o fundo removível, eu vou utilizar um copo, uma xícara ou qualquer outra coisa que a gente consiga criar uma altura. Então fica muito mais fácil. Vou colocar aqui, ó, em cima e vou descer a assadeira. Tá vendo? E agora eu vou passar para um prato. Olha que linda! Casquinha bem formada, crocante, massinha embaixo também, bem crocante. O aroma é delicioso. Imagina o sabor. Explosão de sabores. Nossa, gorgonzola salgadinho, a pera docinha. Que receita! E olha a estrutura que esses ovos caipiras orgânicos da La Belle Rouge trouxeram. Ele ainda está cremoso, mas está firme, ó. E essa cor? Isso é proveniente daquela geminha bem vermelhinha e também do parmesão que a gente colocou. Como eu falei, você pode colocar o ingrediente que você quiser, utilizando essa massa e utilizando essa base de ovos, que é padrão para qualquer receita de quiche. Mas olha, esse sabor de cebola, gorgonzola e pera caramelizada não tem pra ninguém. Confia em mim, faz aí na sua casa que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar.